está aqui no estúdio com a gente a Fernanda Opel, que é engenheira agrônoma e atende toda aquela região do depósito. Fernanda, tivemos, né, como todo mundo sabe, um excesso de chuva nos últimos dias, frio intenso essa semana. Como é que está o stand e a emergência das culturas plantadas? Bom dia e obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Roger, ouvintes associados da Cotriel. Bom, a semeadura das culturas de inverno na área de abrangência da unidade da Cotriel do depósito ainda não foi finalizada. A gente encontra em torno de 60% a 65% da área semeada com trigo. Também temos cultivo de aveia para colheita de grãos e cobertura de solo. O estante de plantas e a emergência dessas culturas que foram semeados anteriormente a essas chuvas encontram-se adequado, ressaltando que algumas áreas onde a gente teve excesso de água acumulada ou teve escorrimento devido ao grande volume de chuvas, a gente encontra uma diminuição do estande de plantas. Fernanda, o clima, né, nos últimos dias, ele favoreceu ou prejudicou o desenvolvimento inicial das plantas? Esse excesso de chuva que a gente teve nas últimas semanas prejudicou as culturas de inverno, onde algumas áreas tiveram escorrimento superficial e acúmulo de água, como eu falei anteriormente. Isso diminui esse estande de plantas, né? E também esse acúmulo de água pode atrasar a semeadura em áreas que ainda não foram semeadas. E esses dias com pouca luminosidade e baixas temperaturas também podem dificultar a aplicação e a ação de alguns herbicidas, não tendo um bom manejo de plantas daninhas. Fernanda, sobre a questão do manejo das plantas daninhas, o que é preciso de atenção por parte do nosso associado agora? Bom, o manejo de plantas daninhas como o azevém é fundamental para as culturas de inverno como o trigo. Recomenda-se que o produtor faça 2 aplicações e que a semeadura seja feita no limpo, sem a presença de plantas daninhas. Essas aplicações, a primeira o produtor pode fazer utilizando produtos que exijam carência, como o caso dos graminicidas, e a segunda com produtos de contato, junto com pré-emergentes. Esses que são fundamentais para um bom manejo e menor incidência de plantas daninhas com a cultura já instalada. Também após a emergência do trigo, a gente tem que ter atenção ao manejo de nabo e azevém, podendo esses ser manejados dentro da cultura do trigo. Assim a gente evita a competição por luz, nutrientes e uma diminuição na produção. Junto com esses manejos de plantas daninhas com a cultura já estabelecida, a gente pode fazer um manejo, uma aplicação preventiva para algumas doenças, como os de fungicidas, já que na última safra a gente teve grande dificuldade para manejar o oídio. Bom, a gente está conversando com a engenheira agrônoma Fernanda Opel, da unidade da Cotriel do depósito. Bom, Fernanda, qual é a recomendação de adubação em cobertura para cada cultura nesse estágio? Bom, recomenda-se o uso de nitrogênio em cobertura, ureia. Esse nitrogênio ele pode ser dividido em 2 aplicações. A primeira aplicação deve ser feita cerca de 30 a 35 dias após a emergência dos trigos, e a segunda aplicação em perfilhamento pleno, visto que já na fase de enlongação já foram definidos todos os componentes de produtividades da cultura do trigo. Caso o produtor busque por um manejo mais econômico, com menor investimento, deve-se sempre priorizar essa primeira aplicação. Fernanda, há diferenças notáveis no desempenho entre as áreas com diferentes manejos de solo? Sim, a gente sempre nota maiores produtividades em áreas corrigidas, com relação adequada de macro e micronutrientes para as culturas de interesse, além de áreas que estejam com pH corrigido. E também a gente pode se destacar o uso de plantas de cobertura, como o caso do nabo antes da semeadura do trigo, que contribui para um bom desempenho produtivo. Além do que as plantas de cobertura podem ser semeadas logo após a colheita das culturas de verão, contribuindo para um aumento de palha, conservação do solo, aumento de... E outro fator interessante, né, é que quando a gente tem bastante palha, né, a gente diminui a incidência de plantas daninhas, né, porque o solo vai estar sempre coberto. Quais as práticas de manejo agora no inverno que podem impactar positivamente no plantio de verão? Bom, práticas como correção de solo, rotação de culturas, manejo de plantas daninhas e o uso de produtos biológicos podem ter um impacto positivo nas próximas culturas, como o caso do soja e do milho. Fernanda, quais os cuidados com a dessecação antecipada que devem ser considerados para a pré-semeadura da soja ou do milho? Bom, o produtor ele tem que estar sempre atento ao histórico de plantas daninhas em suas áreas,
clima adequado e tecnologia de aplicação são fundamentais para que se tenha um bom desempenho desses herbicidas. Outro fator importante é o momento de aplicação, visto que alguns herbicidas, né, eles necessitam de alguma carência antes da semeadura do soja ou do milho. E o uso do pré-emergente também tem ganhado bastante destaque, visto que a gente tem invasores que têm um grande fluxo de emergência de plantas, como é o caso do caruru. E é claro que a semeadura do milho ou do soja deve sempre ocorrer no limpo. O que deve ser feito em termos de solo, correções, adubações, análises antes do plantio de verão? Antes de tudo, o produtor tem que fazer uma análise química e física do solo para que a gente possa fazer a correção dos nutrientes e a aplicação dos corretivos para a acidez do solo, para que a gente possa iniciar a nova safra de verão com a lavoura corrigida. E também pode ser feitas algumas análises, onde a gente se identifica a presença ou não de nematóides no solo. E após essa identificação, o produtor pode utilizar de algumas ferramentas de manejo, como o uso de produtos biológicos, manejo químico ou cultivares com certa resistência. A gente está conversando com a Fernanda Opel, que é engenheira agrônoma da unidade da Ecotrial do depósito. Fernanda, já é possível definir cultivares para a próxima safra de verão? Que considerar na hora da escolha dessas cultivares? Bom, no momento da escolha de cultivares, o produtor deve estar sempre atento ao histórico da sua área. Incidência de plantas daninhas, nível de manejo que será adotado para que se possa sempre buscar uma tecnologia mais adequada e cultivares com maiores tetos produtivos. Quais as tecnologias estão se destacando para melhorar o manejo e o desempenho das lavouras de verão? Bom, quando a gente se pensa em manejo de plantas daninhas e difícil controle, tem ganhado destaque o uso de cultivares com a tecnologia Enlist, onde o produtor consegue fazer o manejo de plantas daninhas com a cultura da soja já instalada, onde a gente pode usar os herbicidas 2,4-D e glufosinato de amônio, além do glifosato, facilitando o manejo e tendo o melhor aproveitamento da janela de semeadura após a colheita das culturas de inverno, já que essas cultivares em lixo elas não necessitam desse período de carência entre a aplicação e a semeadura dos herbicidas 2,4-D e glufosinato. E outra tecnologia interessante é a Intacta I2X, que alia a biotecnologia contra as principais lagartas e o uso do herbicida de câmbio em pré-semeadura da soja. E o produtor deve estar sempre buscando uma cultivar que tenha uma boa tecnologia e que se adapte à sua realidade, visto que contamos com cultivares que aliam manejo e altas produtividades. Que estratégias o produtor pode adotar, para se preparar diante de uma possível estiagem, ou El Ninho ou Laninha, Fernanda? Bom, o produtor deve estar sempre atento que um ano é sempre diferente do outro, Mas em safras com déficit hídrico e chuvas esparsas, uma alternativa é sempre o escalonamento de semeadura e também um melhor posicionamento de suas cultivares nas áreas. Bom, Fernanda, que estratégias o produtor pode adotar para se preparar diante de uma possível estiagem ou El Ninho ou Laninha, e também que aprendizados da safra passada deve orientar no planejamento desta próxima safra? Bom, Roger, o produtor deve estar sempre atento que um ano é sempre diferente do outro, mas em safras com déficit hídrico e chuvas esparsas, uma alternativa seria o escalonamento da semeadura e também um melhor posicionamento das suas cultivares escolhidas nas áreas que serão plantadas. Como é que a rotação das culturas de inverno pode contribuir com a sanidade da lavoura de verão? Bom, a rotação é uma prática fundamental no sistema de plantio direto, Assim, a rotação entre gramíneas e leguminosas, como por exemplo no inverno, contribui com a quebra do ciclo de pragas e doenças, melhora da fertilidade do solo, controle de plantas daninhas e também, outro fator importante, é a diversificação da produção. Bom, Fernanda, para a gente encerrar mesmo, que outra recomendação, mais uma outra recomendação que a gente pode passar para o produtor, da importância de estar observando a sua área, sempre de olho, aproveitar esses dias de tempo seco, sem chuva, a temperatura continua baixa, a umidade também ainda está um pouco alta, mas a recomendação principal é continuar, passando na lavoura e chamando aí a assistência técnica da cooperativa que está à disposição, Isso, Roger. Agora o produtor tem a oportunidade de estar finalizando a sua safra de inverno, com os dias secos, com boa luminosidade, para que se possa fazer essas aplicações sequenciais, aplicações no momento da semeadura e também em áreas de trigo que já estão em um estágio mais avançado, que se possa estar fazendo o manejo de plantas daninhas dentro da cultura, aproveitando essa janela. Muito bem, a gente conversou então com a Fernanda Opel, que é engenheira agrônoma da unidade da Ecotrial do depósito.